Oi pessoal, tô aqui a pedido de um dos nossos seguidores para fazer esse vídeo sobre como começar na ortodontia, né? Eu não posso vir aqui falar sobre como começar na ortodontia sem falar como as coisas aconteceram para mim, como eu comecei, né, na ortodontia. E eu acredito que com a minha experiência no ensino, né, como professora, eu vejo que a cena se repete, tá? Então, como eu comecei, é como eu vejo meus alunos começarem até hoje, né? Eu comecei há 12 anos atrás a minha ortodontia e eu saí do meu curso de especialização insegura, com medo e sentindo que eu tinha muita informação, que tinha sido me ensinado muitas coisas, eu tinha aprendido muitas coisas, mas no final eu não conseguia simplesmente contextualizar tudo aquilo que eu tinha aprendido e colocar no diagnóstico e planejamento ortodôntico, né? Assim, onde eu começo? Na verdade, eu ainda me lembro que o meu primeiro caso de ortodontia, depois que eu saí da especialização, eu corri para o meu professor e eu falei, por favor, você pode me ajudar aqui a planejar? Eu estou perdida, eu não sei por onde eu começo. E aí, em algum momento dessa estrada, eu tentei sempre estudar e me manter atualizada, mas eu percebia que parecia que meio que escorria pelos meus dedos, né? Eu não tinha, o tempo passava e eu continuava sem muita segurança, sem ter a certeza de que o que eu estava fazendo era a melhor opção para o paciente. Eu tinha isso. E então, em algum momento, eu resolvi esquecer um pouco da odontologia. Eu cheguei a desistir da odontologia e fui trabalhar trabalhei com importação de móveis, um ramo totalmente diferente, mas eu não consegui, aquilo não era, apesar de ter adorado e de ter trabalhado feliz, eu senti falta, né, de voltar para a odontologia. Eu costumo dizer que a odontologia me chamou de volta e eu senti vontade de voltar. E quando eu senti vontade de voltar, eu senti uma vontade de voltar para acertar. Se eu não vou fazer aquilo tudo de novo, tem algo que deu errado. Por que eu tô tendo que voltar aqui para falar para vocês o que eu tô falando, né? Falando sobre a minha vida. Porque eu costumo, hoje, enquanto professora, falar sobre isso em todas as salas de aula que eu chego, né? Com todas as turmas que eu interajo, né? Quando eu vou dar aula, eu costumo sempre dizer uma coisa. Dar um conselho, como eu tô aqui dando um conselho para vocês de como começar. Acima de tudo, o que você precisa entender, seja na vida ou seja na ortodontia, é onde você está e onde você quer chegar. Nada que você vai fazer na vida vai funcionar de forma eficaz se você não entender onde você está, qual é o seu momento atual e qual é a sua visualização de futuro. E isso eu falo na vida. Então, o que é que você espera da ortodontia? Onde você está? Você tem que dar o diagnóstico de onde você está na ortodontia. Você é uma pessoa que precisa de quê? O que é para você uma falta na ortodontia? Eu me sinto inseguro, eu tenho medo, eu preciso estudar mais isso. Então, e você precisa entender bem quem é você na ortodontia. E quando você sai, eu posso te dizer, por experiência própria e pela experiência de ver os alunos, né? Tantos alunos se formando e saindo do mesmo jeito. Então, medo e insegurança são sentimentos que acompanham o ortodontista desde sempre, tá? E é normal. Porém, como eu senti isso, e isso foi muito grande em mim, quando eu voltei para a odontologia e que eu resolvi acertar, eu disse, agora eu vou entender o que é que eu quero. O que é que eu quero disso? Eu entendi que eu não tive sucesso quando eu fiz na ortodontia, porque eu não ofertava para a ortodontia o que ela precisava de mim. Então, eu não me dedicava o tanto que eu precisava e eu nem sabia, na verdade, o que é que eu tinha que estudar para fazer melhor. Então, o primeiro conselho aqui, saiba onde você está e onde você quer chegar. Entenda que, a princípio, na primeira parte, o medo e a insegurança vão fazer parte, tá? Dos seus primeiros casos. Normal. A gente aprende, a gente tem uma curva de aprendizagem para a gente entender como as coisas de fato funcionam, e isso é normal, e eu falo isso para os meus alunos. Mas, assim como na vida, na ortodontia, você tem que entender onde seu paciente está,
no momento atual, que ele busca os seus cuidados, e até onde você vai levar ele. Ou seja, qual é o resultado que você e ele esperam. Então, eu não consigo dizer para o meu paciente até onde eu vou conduzir ele, ou seja, como eu vou deixar o sorriso dele, como a gente vai construir esse sorriso, se eu não sei onde ele está. E o que é que quer dizer onde ele está? Está no diagnóstico. Qual é o diagnóstico desse paciente? E o que a gente precisa desmistificar na ortodontia é que a gente constrói, claro, uma linha de ferramentas de diagnóstico, né, que vem sendo utilizada ao longo dos anos e da evolução da ortodontia, mas que hoje a gente tem métodos muito mais enxutos, muito mais inteligentes, tá? Então, o que a gente quer é que vocês entendam, a princípio, a importância do diagnóstico e do planejamento ortodôntico. Se eu tivesse entendido isso, certamente eu não teria desistido e voltado depois, tá? Para mim foi importante, porque eu entendi o que é que eu precisava fazer, né? Olhar para onde para recomeçar. Então, você que está me assistindo, que está se conectando comigo agora, e você que pediu para a gente fazer esse vídeo, dizendo como é que você deve começar. Não existe uma regra enquanto a casos. Eu devo começar nos casos mais simples, para os mais complexos? Sim, isso é fato. Isso é fato, né? Se a gente começar dos mais simples para os mais complexos, vai ser melhor. A gente vai sentir um pouco mais de conforto e a gente vai entender, fazer a curva de aprendizagem para entender como é que tudo funciona. Mas a gente não tem como fazer essa seleção, tendo em vista que os pacientes vão nos procurar, sabendo que nós somos ortodontistas, e a gente não vai simplesmente dizer, o seu caso eu atendo, o seu caso eu ainda não atendo. Não é assim que a gente constrói essa experiência, tá? Então, a princípio, você vai ter que estar preparado. Então, qual é a minha opinião, qual é a minha sugestão para você que está começando a ortodontia? Foque no diagnóstico e no planejamento. O diagnóstico e planejamento são a base da ortodontia. E uma vez que você tem segurança, que você tem propriedade sobre diagnóstico e planejamento, você não é escravo de nenhuma mecânica e você escolhe livremente como você tem que tratar. E aí você começa depois a estudar aquilo que de fato está sendo trazido de atualidade. Agora a gente tem sistema de alinhadores. Em algum momento a gente teve sistemas autoligados. Tá? Eu tenho que estudar agora porque é um sistema diferente, eu preciso entender como o sistema funciona. Isso aí são as ferramentas adicionais que a gente vai ter, tá? Porque se a gente for parar para pensar, se você trata um paciente só com um tipo de aparelho, você trata todos os casos com Rhodes, você pode tratar todos os casos, ok? Mas esse não é o ideal. Por quê? Porque a modernização, a evolução, o progresso do mundo já oferece pra gente ferramentas muito mais eficazes, eficientes, que vão trazer menos danos para o paciente, menos efeitos colaterais, menor tempo de tratamento, uma vez que a gente sabe, de fato, indicá-las, né, para cada caso. Então, o ideal é que você tenha domínio sobre diagnóstico e planejamento, né? Se você puder mergulhar nisso quando você começa. E foi isso exatamente que nos motivou a criar o Ortofórmula, que é um método de diagnóstico e planejamento, tá? Então, assim, seja como for, comece através do diagnóstico e planejamento. Comece quebrando o que é a maior causadora, o que é o maior causador de insegurança e de medo, que é a falta de domínio desse diagnóstico. A falta de entender onde o seu paciente está agora. Porque o diagnóstico, ele diz para você tanto o que você pode fazer com o seu paciente, né, o que você deve fazer, quanto o que você não deve fazer. O diagnóstico, ele é capaz de comunicar a você e de tornar um leque imenso de opções reduzido para que você consiga escolher, de fato, o que é mais eficiente. Então, assim, minha sugestão e meu conselho que eu dou sempre para cada aluno que olha para mim, sempre na ortodontia, pessoal, vocês vão pensar onde é que está o paciente, qual é o diagnóstico dele e para onde eu quero levar. Inclusive, isso é falado nos livros de diagnóstico que a gente tem. A gente fala assim, onde estão os incisivos? Os incisivos estão bem posicionados? A gente vai precisar mudar os incisivos? Baseado em que a gente vai fazer isso, né? E quem vai falar pra gente é o diagnóstico. Então, se você não se fortalecer nesse segmento, tudo aquilo que você fizer, toda a mecânica que você aprender, ela não vai ser o suficiente para fazer com que você atinja o sucesso.
Enquanto que se você conseguir investir no diagnóstico e planejamento nesse início, você consegue fazer seus casos com segurança, você consegue dar bons resultados para os seus pacientes. E a partir disso você constrói a sua experiência e a partir disso você vai escolher. Agora eu estou dominando essa técnica, eu vou começar a inserir essa técnica aqui no meu consultório para oferecer mais e mais para os meus pacientes. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que começar, tá? Foca no diagnóstico e planejamento, você vai pegar vários casos vão chegar para você e você, como ortodontista, você merece recebê-los, né? Você merece recebê-los e entregar resultado para os seus pacientes com responsabilidade. Então fica aí a nossa dica aqui do Ortodontia em Evidência, tá? Se precisarem de ajuda, se quiserem dar mais sugestões, a gente agradece muito a participação de vocês com a gente aqui, sugerindo temas, perguntando, tá? E o que a gente puder trazer para vocês de experiência, de evidência científica, de dica clínica, de tudo que for o melhor da ortodontia, a gente vai trazer. Podem contar com a gente, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau e sucesso!